Números capítulo 6. A lei do voto do Nazireu. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou uma mulher tiver se separado, fazendo um voto de Nazireu para se separar ao Senhor, deverá se separar do vinho e da bebida forte, e não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá uvas, sejam frescas ou secas. Em todos os dias de sua separação, não comerá nada que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Em todos os dias do voto de sua separação, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias nos quais se separou para o Senhor. E ele será santo, e deixará crescer os cabelos da sua cabeça. Todos os dias em que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, não se deixará contaminar, nem por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, quando estes morrerem, porque a consagração do seu Deus estará sobre a sua cabeça. Em todos os dias de sua separação, será santo para o Senhor. Se repentinamente alguém morrer ao seu lado, e com isso contaminar a cabeça de sua consagração, então ele raspará a sua cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia, ele a raspará. E no 8º dia, trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta do tabernáculo da congregação. E o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e o outro para a oferta queimada, e fará expiação por aquele que pecou junto ao morto, e nesse mesmo dia santificará a sua cabeça. E ele consagrará ao Senhor os dias da sua separação, e trará um cordeiro de 1 ano como oferta pela transgressão. Mas os dias anteriores estarão perdidos, porque a sua separação foi contaminada. E esta é a lei do Nazireu. Quando se cumprirem os dias de sua separação, ele será trazido à porta do tabernáculo da congregação, e oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito para a oferta queimada, e uma cordeira de 1 ano sem defeito como oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito como oferta pacífica. E 1 cesto de pães ázimos, bolos de farinha fina, misturada com azeite, amassados, e coscorões ázimos untados com azeite, além da sua oferta de alimentos e as suas ofertas de bebida. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada. E oferecerá o carneiro em sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua oferta de bebida. Então o Nazireu raspará a cabeça da sua separação junto à porta do tabernáculo da congregação, e tomará o cabelo da cabeça da sua separação e o colocará no fogo que está debaixo do sacrifício da oferta pacífica. E o sacerdote tomará o ombro cozido do carneiro e um pão ázimo do cesto e um coscorão ázimo, e os colocará nas mãos do Nazireu, depois que o cabelo da sua separação tiver sido raspado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com o ombro da oferta alçada. E depois disso, o Nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do Nazireu que fizer voto, e da sua oferta ao Senhor pela sua separação, além do que a sua mão puder alcançar. De acordo com o voto que ele fez, também deverá fazer conforme a lei da sua separação. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e dize-lhes: Desta maneira, abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números capítulo 7.
As ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, e a todos os seus utensílios, e também ao altar e a todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que eram os príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor 6 carruagens cobertas e 12 bois, uma carruagem para 2 dos príncipes e para cada um deles um boi, e apresentaram tudo isso diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma as ofertas deles, e serão para servir no ministério do tabernáculo da congregação, e as darás aos levitas, e cada homem segundo o seu ministério. E Moisés tomou as carruagens e os bois, e os deu aos levitas. Deu 2 carruagens e 4 bois aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E deu 4 carruagens e 8 bois aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, sob a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porque o serviço do santuário pertencia a eles, e o levavam nos ombros. E os príncipes ofereceram para a consagração do altar, no dia em que ele foi ungido. E os príncipes ofereceram a sua oferta diante do altar. E o Senhor disse a Moisés: Cada príncipe oferecerá sua oferta em seu dia, para a consagração do altar. E aquele que ofereceu a sua oferta no primeiro dia foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata, com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário. Ambos estavam cheios de farinha fina, amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar, o príncipe de Issacar, fez a sua oferta. E a sua oferta foi um prato de prata, com peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário. Ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite, para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para a oferta queimada. Um filhote de bode para a oferta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, o príncipe dos filhos de Zebulon, fez a sua oferta. E a sua oferta foi um prato de prata, com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário. Ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite, para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para a oferta queimada. Um filhote de bode para a oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, e esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur, o príncipe dos filhos de Ruben, fez a sua oferta. E a sua oferta foi um prato de prata, com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada.
um filhote de bode para a oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia, Selumiel, filho de Zurizadai, o príncipe dos filhos de Simeão, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada. Um filhote de bode para a oferta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia, Eliasaf, filho de Deuel, o príncipe dos filhos de Gade, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada. Um filhote de bode para a oferta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde, o príncipe dos filhos de Efraim, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada. Um filhote de bode para a oferta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, Gamaliel, filho de Pedazur, o príncipe dos filhos de Manassés, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada. Um filhote de bode para a oferta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abidã, filho de Gideone, o príncipe dos filhos de Benjamim, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai, o príncipe dos filhos de Dan, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada. Um filhote de bode para a oferta pelo pecado.
E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã, o príncipe dos filhos de Azer, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para oferta queimada, um filhote de bode para oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã, o príncipe dos filhos de Naftali, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata, com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta foi a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro. Cada prato de prata com peso de 130 shekels e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios pesou 2.400 shekels, segundo o shekel do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, pesando cada uma 10 shekels, segundo o shekel do santuário. Todo o ouro das colheres era de 120 shekels. Todos os bois para a oferta queimada foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de alimentos, e 12 filhotes de bode para a oferta do pecado. E todos os bois para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Esta foi a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrou no tabernáculo da congregação para falar com ele, ouviu a voz de quem lhe falava no propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. E ele falou-lhe. Números capítulo 8. Como devem ser acesas as lâmpadas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão diante do candelabro. E Arão assim fez. Diante do candelabro acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E esta obra do candelabro era de ouro batido, desde a sua base até as suas flores era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fizera o candelabro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E isto farás para purificá-los. Espargirás a água da purificação sobre eles, e que raspem todo o seu corpo, e que lavem suas vestes, e assim se purificarão. Então, que tomem um novilho com a sua oferta de alimentos de farinha fina amassada com azeite, e tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado. E trarás os levitas diante do tabernáculo da congregação, e convocarás toda a congregação dos filhos de Israel. E trarás os levitas diante do Senhor, e os filhos de Israel colocarão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas diante do Senhor como oferta dos filhos de Israel, para que possam executar o serviço do Senhor.
E os levitas colocarão as suas mãos sobre as cabeças dos novilhos, e sacrificarás um para a oferta pelo pecado, e o outro para a oferta queimada ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos, e os oferecerás como oferta ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. E depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço do tabernáculo da congregação, e tu os purificarás, e os oferecerás como oferta. Porque eles me são completamente dados entre os filhos de Israel, em lugar daquele que abre a madre. Do primogênito de cada um dos filhos de Israel, eu os tomei para mim. Porque todos os primogênitos dos filhos de Israel são meus, tanto de homens como de animais, no dia em que eu feri todos os primogênitos na terra do Egito, eu os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E dei os levitas como uma dádiva a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, para o serviço dos filhos de Israel, no tabernáculo da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, de modo que não haverá praga entre os filhos de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E fizeram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel aos levitas tudo o que o Senhor ordenara a Moisés a respeito dos levitas. Assim fizeram os filhos de Israel a eles. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão ofereceu-os como oferta perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para servirem no tabernáculo da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o serviço do tabernáculo da congregação. E a partir dos 50 anos de idade, sairão da milícia deste serviço e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos ministrarão no tabernáculo da congregação, para terem cuidado da guarda, mas não exercerão o serviço. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Números capítulo 9. A celebração da Páscoa no deserto do Sinai. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que eles haviam saído da terra do Egito, dizendo: Que os filhos de Israel também celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No 14º dia deste mês, à tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis. Segundo todos os seus ritos e segundo todas as suas cerimônias, a celebrareis. E Moisés falou aos filhos de Israel que deveriam celebrar a Páscoa. E eles celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, à tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E havia alguns que estavam contaminados pelo corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. E vieram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. E estes homens disseram-lhe: Estamos contaminados pelo corpo de um homem morto, porque somos impedidos de oferecer uma oferta ao Senhor no seu tempo determinado entre os filhos de Israel. E Moisés lhes disse: Esperai, e ouvirei o que o Senhor ordenará a vosso respeito. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se alguém entre vós ou entre os vossos descendentes estiver contaminado por causa do corpo de um morto, ou se achar em viagem longe de vós, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. No 14º dia, no segundo mês, à tarde, a celebrarão e a comerão com pães ázimos e ervas amargas. Nada deixarão dela até a manhã seguinte,
e não lhe quebrarão nenhum osso, segundo todas as ordenanças da Páscoa a celebrarão. Mas se um homem estiver limpo e não estiver viajando e deixar de celebrar a Páscoa, essa mesma alma será extirpada do seu povo, porque não ofereceu a oferta ao Senhor no seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Haverá uma só ordenança para vós, que nascestes na terra, e também para o estrangeiro. E no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde permaneceu sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim acontecia sempre, a nuvem o cobria durante o dia, e à noite havia a aparência de fogo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então depois os filhos de Israel partiam, e no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel montavam suas tendas. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles descansavam nas tendas. E quando a nuvem se demorava por muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não viajavam. E assim, quando a nuvem permanecia por alguns dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas, e segundo a ordem do Senhor, eles viajavam. E quando a nuvem permanecia ali, desde a tarde até a manhã, e partia pela manhã, então eles partiam. Quer a nuvem se levantasse durante o dia ou à noite, eles viajavam. Ou fosse 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel permaneciam em suas tendas e não viajavam. Mas quando a nuvem se levantava, eles viajavam. Segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas e, segundo a ordem do Senhor, viajavam. Eles cumpriam o mandado do Senhor, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés.